Fala aí, tudo bem? Aqui é Davi Luna do blog Mundo dos Concursos. Espero que esta narração do Código Tributário Nacional esteja sendo muito útil para os seus estudos. Vamos lá? Livro 2º, Normas Gerais de Direito Tributário. Título 1, Legislação Tributária. Capítulo 1, Disposições Gerais. Seção 1, Disposição Preliminar. Artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Seção 2. Leis, tratados e convenções internacionais e decretos. Artigo 97. Inciso 1. A instituição de tributos ou a sua extinção. Inciso 2. A majoração de tributos ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 3. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo. Inciso 4. A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Inciso 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Inciso 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, para fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Seção 3. Normas complementares. Artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Inciso 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. Inciso 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Inciso 4. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidade, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Desculpa por interromper aqui a narração do código, mas eu posso te fazer uma pergunta? Você tem dificuldade em entender as terminologias do direito tributário, COFINS, tributo, alíquota, pecúnia e tantas outras? Então conheça agora a revisão animada de direito tributário para facilitar seus estudos. Veja só. Só a lei pode exigir das pessoas o cumprimento dessa prestação pecuniária. É uma obrigação de dar. O quê? Dinheiro. É o que o governo quer. Grana, dinheiro, pecúnia, la plata. Você vai pegar uma parcela do seu patrimônio e entregar para o Estado. Abre a carteira e dá uma parte do seu dinheirinho suado para o governo. O que ele vai fazer, aí é outra história. Aí é direito financeiro. Gostou? Então clique agora no primeiro link da descrição do vídeo para mais informações a respeito do curso Revisão Animada de Direito Tributário. Capítulo 2. Vigência da legislação tributária. Artigo 101. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Artigo 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites que lhe reconheçam extraterritorialidade, os convênios de que participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Artigo 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor
Inciso 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100 na data da sua publicação. Inciso 2. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100 contra seus efeitos normativos 30 dias após a data da sua publicação. Inciso 3. Os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100 na data neles prevista. Artigo 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos da lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. Inciso 1. Que instituem ou majoram tais impostos. Inciso 2. Que definem novas hipóteses de incidência. Inciso 3. Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. Capítulo 3. Aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenham tido início, mas não esteja completa, nos termos do artigo 116. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A linha A. Quando deixe de defini-lo como infração. A linha B. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. A linha C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente, ao tempo da sua prática. Capítulo 4. Interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Inciso 1. A analogia. Inciso 2. Os princípios gerais de direito tributário. Inciso 3. Os princípios gerais de direito público. Inciso 4. A equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 110. A lei tributária não poderá alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: Inciso 1. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. Inciso 2. Outorga de isenção. Inciso 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: Inciso 1. A capitulação legal do fato. Inciso 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. Inciso 3. A autoria, imputabilidade ou punibilidade. Inciso 4. A natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Enfim, chegamos aí ao final da nossa leitura do Código Tributário Nacional. Li aqui alguns trechos para não fazer uma leitura muito extensa e cansativa para você. Espero que você tenha gostado e se esse conteúdo foi útil aí para seus estudos, deixe um like aí no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Eu me chamo Davi Luna e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!